Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão estar aprendendo um pouco mais sobre o planeta Terra. Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre as 3 camadas da Terra. Então vamos para a nossa explicação? Então pessoal, na videoaula de hoje vocês vão estar vendo a primeira aula da disciplina de Ciências, tá? No capítulo 2, que vai falar sobre as camadas da Terra. Então, nesse vídeo, pessoal, eu quero só fazer uma observação que é interessante que vocês assistam o vídeo antes de responder as questões do livro. Então, o que vai auxiliar vocês para responder é o vídeo e o livro com os textos para vocês estarem lendo. Então, por favor, assistam o vídeo antes, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês a imagem da qual se inicia o capítulo 2, que é a primeira página que vocês vão ver aqui na 202. Então, aqui nessa página, pessoal, vocês vão observar a imagem aí na casa de vocês, vão fazer a leitura. Esses questionamentos que vez ou outra surgem no livro, vocês não precisam copiar no caderno, tá bom? Então, vocês vão observando, vão fazendo a leitura. Aqui na página 204, por exemplo, vai falar sobre a estrutura da Terra. Nessa página, não exatamente vai falar sobre isso a gente vai ver no decorrer do vídeo e das páginas do livro. Aqui ele vai trazer a imagem de um filme que se chama O Núcleo. Essa palavra vai aparecer bastante no nosso vídeo, tá? Vocês vão focar aqui. Essas 3 perguntas que surgem aqui também na página 204, vocês não precisam copiar no caderno, tá? Vocês só vão responder oralmente. Por exemplo, aqui na número 1, você sabe o que é uma obra de ficção científica? Não é? Então, não precisa copiar no caderno. Vocês vão fazer a leitura dos textos que aparecem, tá bom? Para vocês estarem exercitando a leitura e, claro, para vocês terem entendimento do que se trata. Aqui na página 205, eu digo para vocês, é a página principal que vai ajudar vocês a responder além desse vídeo. Aqui na página 205, ele traz as 3 camadas da Terra, que é a crosta terrestre, as 3 camadas principais, pessoal, porque existem outras, mas aqui a gente vai estar estudando apenas essas 3. A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, nessa página 205, vocês façam a leitura de todos esses textos que aparecem, tá bom? No 207, vocês têm uma atividade, a número 1 e a número 2. Pessoal, essa atividade vocês só vão poder responder depois que vocês verem todo o vídeo e vocês lerem aqui a página 205, tá certo? Aqui na número 1, por exemplo, ele vai falar sobre o Genzer. O que é o Genzer, pessoal? O que é isso? Então, ele traz aqui para vocês uma gravura e, para vocês entenderem ainda mais o que é o Genzer, eu trouxe para vocês um vídeo, tá bom? Mostrando o que é o Genzer. A Islândia, uma grande ilha perto do Polo Norte, habitada por pouco mais de 300 mil habitantes, tem muitos vulcões e montanhas. A água vinda das geleiras forma rios cristalinos que abastecem as cidades. Mas a água quente também. Ela brota do chão em grande quantidade, fenômeno que ocorre com intensidade em várias regiões. A água aquecida nas camadas quentes da Terra sai borbulhando, com temperatura que pode passar dos 100 graus. Os islandeses deram o nome de geyser ao buraco que libera fortes jatos. O geyser mais famoso do país se chama Strokkur. A cada 8 minutos ele lança água quente a mais de 20 metros de altura. Pronto, pessoal. Agora fica o questionamento. Por que que no meu livro está falando sobre o Genzer? Pessoal, olha, então quando vocês forem responder a letra A e a letra B, vocês têm que ter assistido o vídeo por inteiro. Quando ele pergunta aqui, ó, qual é a fonte de calor que aquece a água dos Genzers? Aí depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão saber responder que o que, na verdade, aquece a água é a camada. No caso, é a segunda camada. São 3 camadas. A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, o que aquece aqui a água é a segunda camada, que é o manto, que é com nível de temperatura mais elevado. A letra B, quando ele pergunta, de acordo com o esquema, como a água das chuvas pode ser relacionada aos gêneros? Então, vocês vão observar a gravura, que vai dar a resposta para vocês, são as gravuras. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, vem a água da chuva, ela penetra no solo,
Essa água, ela fica aqui e depois ela vai ser jorrada para fora. Mas por que que essa água vai ser jorrada? Por conta, pessoal, da temperatura aqui dentro da terra, por ser muito quente. A água que vem da chuva entra no solo. Pelo solo está muito quente por conta da temperatura elevada das camadas. A água acaba esquentando muito, borbulhando, acontece por conta da temperatura. Então, aqui quando ele pergunta sobre a água das chuvas, a relação que tem é que ela penetra no solo, esquenta por conta do vapor dentro da terra e é jorrada para fora. Certo? Então, vocês podem, depois de assistir esse vídeo, utilizar essas informações que eu dei para responder a letra A e a letra B. Aqui na letra C, ele traz uma pesquisa. Faça uma pesquisa em livros e em sites da internet sobre a existência de geysers e de águas aquecidas pelo calor interno da Terra. Então, nesse vídeo vocês viram que não é no Brasil. Então, vocês vão fazer... A letra C é a única que vocês vão copiar no caderno, tá? Vão copiar no caderno, vão fazer uso da internet para fazer essa pesquisa. Como se fosse uma tarefa de casa extra. Quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui nós vamos falar sobre a estrutura da Terra, certo? Então, aqui, como vocês podem observar na imagem, eu tenho as 3 camadas principais, que é a crosta, o manto e o núcleo. Então, são as 3 principais, ok? Lembrando que, por que a gente vai estudar somente essas 3, a crosta terrestre, o manto e o núcleo? Por que eu não vou estudar sobre as outras? Primeiro, a gente tem que fazer tudo devagar. Depois de vários estudos e observações, os cientistas puderam afirmar que existem muitas diferenças no interior do planeta Terra. Com isso, eles dividiram a Terra em 3 camadas principais. Então, disse que essas 3 são as 3 principais, a crosta terrestre, o manto e o núcleo, para facilitar os estudos, para facilitar o entendimento. Então, essas 3 camadas, pessoal, nós vamos descobrir agora a definição de cada uma. A primeira camada é a crosta terrestre. É uma fina camada que cobre o planeta Terra e é nela que a vida se desenvolve. Então, aqui, ó, a primeira camada eu chamo de crosta terrestre. A segunda camada, pessoal, eu chamo de manto. Então, o manto, ele conserva uma temperatura muito alta, é muito quente. Então, aqui é uma parte rochosa do planeta Terra. E é lá que é produzido o magma. O que é o magma? O magma, pessoal, lembra lá no início do capítulo que tem a imagem de um vulcão, né, jorrando lava? O magma é parecido com a lava. A diferença é que o magma é dentro da Terra. Então, são as rochas que derretem devido ao calor, fazendo assim com que se obtenha o magma. É diferente da lava, um pouquinho. A diferença é que a lava, ela pode jorrar dos vulcões e estarem na superfície terrestre. Agora, pessoal, nós vamos para a terceira camada, o núcleo. Lembra que eu falei que essa palavra ia aparecer muito? Núcleo. Pronto, o núcleo é a parte da Terra que menos se sabe sobre. Quase não se sabe nada sobre o núcleo. A coisa mais relevante do núcleo, que os cientistas sabem, é que ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno, certo? Lá também, pessoal, possui uma temperatura muito elevada, ou seja, muito quente aqui no núcleo da Terra. Observem essa imagem. Aqui, como vocês podem ver, é como se fosse a Terra aberta e aqui cada camada. Vamos ver se vocês recordam as camadas. São 3, certo? A primeira camada eu chamo de crosta terrestre, a segunda eu chamo de manto e a terceira, núcleo. Lembrando que o núcleo ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Agora vamos fazer uma pequena revisão do que é cada um. A crosta terrestre é a camada mais fina e é nela que a vida se desenvolve. O manto é a segunda camada, é lá que é produzido o magma e possui uma temperatura muito elevada. E compreende-se como uma camada que possui 2.900 quilômetros apenas de extensão. E conserva, como eu disse para vocês, uma temperatura muito elevada, muito quente. E o núcleo, que pouco se sabe sobre ele, é que ele está no centro lá da Terra.
Então, ele está dividido em dois, núcleo interno e externo. Pessoal, além das camadas da Terra, estou trazendo um conteúdo extra, que é sobre essas 4 palavrinhas aqui, que vai cair na atividadezinha da folha de vocês, que é a biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Aqui, como vocês podem ver na gravura, ele mostra mais ou menos, já dá para ter uma noção do que é cada um. Aqui eu observo a hidrosfera, eu vejo que é a parte líquida do nosso planeta, relacionada à água. A atmosfera, como vocês veem, está aqui na parte de cima, no céu. Então, tem relação com a parte gasosa do nosso planeta, os gases. A litosfera, como vocês podem ver aqui, ó, parte rochosa do nosso planeta. E a biosfera é tudo isso, ou seja, tudo de vida que existe no planeta. Então, vamos só resumir aqui, a biosfera. Então, como vocês podem ver, ó, a biosfera é a camada do globo terrestre habitada pelos seres vivos. É onde nós vivemos, é a biosfera. A biosfera é a camada em que existe vida, que possibilita a habitação dos seres vivos no planeta. Lembrando que são exatamente esses seres vivos, mais exatamente nós, seres humanos, que prejudicamos a biosfera, dando assim origem aos desequilíbrios, né? São os seres humanos que acabam prejudicando o planeta. A atmosfera. A atmosfera, pessoal, como eu havia dito, tem relação com os gases do planeta. É a camada de ar que envolve o planeta Terra. Ou seja, são os gases como o oxigênio, o nitrogênio. Hidrosfera. A hidrosfera, pessoal, tem relação com a água. Ó, essa palavrinha aqui, ó, hidro, tem relação com água. Então, a hidrosfera nada mais é do que a camada aquática do planeta. É composta por água, não só no estado líquido, mas nos 3 estados. Estado líquido, gasoso e sólido. Ou seja, são os oceanos, rios, lagos, geleiras e até a umidade do ar. Por último, pessoal, a litosfera. A litosfera é a camada externa e sólida do planeta Terra, composta pela crosta e pela parte mais externa. Então, resumindo, a litosfera, pessoal, é a parte rochosa do planeta. Rochas, o solo, as formas de relevo. Então, resumindo, é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo. E, claro, vocês podem sim tirar dúvida comigo. Leiam os textos do livro, respondam as questões e um beijão para vocês.